Bom dia! Vamos começar a jornada, a arte de recomeçar. Gente, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar essa jornada maravilhosa da arte de recomeçar. Quem aí tá pronta para construir uma vida incrível? Quem tá pronta aí para romper com as barreiras que impedem você de avançar em direção à sua vida nova? Venham todos, vamos entrando. Hoje nós vamos falar sobre 3 sabotadores da sua felicidade, hein? 3 sabotadores da sua felicidade. Então, já vai entrando, já vai chegando. Vou experimentar fazer a live em pé para ver se dá mais entusiasmo, mais emoção aqui para vocês. Como se a gente estivesse realmente pertinho. Eu e vocês aqui, bem pertinho mesmo. Vamos experimentar, tá? Então, bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Deixa eu colocar o nome da live aqui. Que é 3 sabotadores internos, óbvio, da sua felicidade. Bom dia. Compartilhem essa live, gente, com mais pessoas. Compartilhem com mais pessoas, para que mais pessoas recebam aí essa transformação. Realmente essa semana vai ser uma semana muito profunda. Uma semana, bom dia Camila, muito profunda. Por quê? Porque é realmente uma jornada. Uma jornada de transformação, uma jornada de abertura de consciência. Então, nós vamos juntas aí de hoje até sexta-feira, falando, ó, no meio do caminho vamos ter um feriado, então eu quero ver como que vai estar esse comprometimento seu com a sua transformação, com a sua vida, tá? Então, vamos ter um feriado aí no meio do caminho e eu quero saber quanto, de 0 a 10, você está comprometida com a sua realização pessoal, com o seu sucesso, com a sua felicidade. Bora lá se comprometer, de 0 a 10, quanto que você está comprometida. E retrazendo para vocês aqui os sabotadores. 2 desses sabotadores, quem já me acompanha há mais tempo, quem já é minha aluna há mais tempo, já sabe quais são esses 2 sabotadores. Mas eu trouxe um terceiro sabotador aqui, que é esse, eu acho, que é realmente o pulo do gato. Sabe aquela mudança, que bom dia, que você vai fazer na sua vida? E aí, a hora que você perceber isso, você fala, era isso aqui que eu tava falhando. Eu já sabia, até sabia desses outros 2, Flávia, mas esse terceiro aqui realmente me pegou, tá? Então, bora lá, começando já com tudo. E me diga uma coisa, pra gente começar mesmo esquentando aqui os motores, tá? É cedo, é de manhã, eu sei que você tá corrida, que você tem um monte de coisa pra fazer, mas vá fazendo suas coisas aí e me leva junto com o celular. Né? Vai me levando aí pela sua casa, pra você tomar café, pra você fazer suas coisas. Me ouça, é importante você estar aqui. E eu, inclusive, recomendo que você pegue papel e caneta, porque vão ter muitas viradas de chaves aqui, muitas viradas de chave que você vai ter nesse processo, tá? Muitas viradas de chave que você vai ter durante esse processo. E seria o ideal que você anotasse as chaves que vira dentro de você, tá? Por que é ideal é que você anote? Porque depois você vai entrar no bolo da sua vida e você vai esquecer. Todo mundo fala, depois eu faço isso, nunca mais faz, né? Principalmente quem tem aí a memória curta, que nem eu. Sabe aquela pessoa que tá lá na cozinha, fala, vou lá no quarto fazer tal coisa. Aí sai da cozinha, vai no quarto, chega no quarto, já não sabe mais o que foi fazer. Aí tem que voltar na cozinha para lembrar o que foi fazer no quarto. Pois é.
Então, se você é essa pessoa, já pega papel e caneta para anotar. Eu não era essa pessoa, tá? Vou falar para vocês que eu não era essa pessoa. Eu tinha uma memória muito boa mesmo. Mas tem um negócio que chama idade que vai chegando na vida da gente, que vai fazendo com que muita informação a gente não consiga mais absorver, tá? Mas eu acho que não é a idade, tá? Eu acho que é o excesso de informação mesmo. O excesso de bombardeio de informação. Gente, eu tô batendo um papo aqui bem descontraído com vocês, é de propósito, tá? É pra realmente as pessoas irem chegando pra live, pra que a gente possa realmente entregar esse conteúdo de valor pro maior número de pessoas, tá? Então me ajudem aí, deem coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é importante, para enviar esse conteúdo para outras pessoas. Clica aqui na setinha que tem aqui do ladinho e manda para quem você conhece, para trazer essas pessoas aqui para esse movimento também da Jornada da Arte de Recomeçar. Flávia, por que você deu o nome Jornada da Arte de Recomeçar? Por que esse nome? Porque eu entendo que quando eu aprendo a recomeçar a minha vida, quando eu aprendo que mesmo quando eu caia, eu consiga levantar, que eu consigo levantar, quando eu entendo que não é apenas sendo forte e fazendo tudo por minha própria conta que eu vou evoluir, que eu vou avançar na vida, eu acredito que essa é a estratégia de levar a gente para uma sensação de realização pessoal, tá? Por quê? Porque não sei se vocês conhecem a carta do tarô da Roda da Fortuna. Até eu tava num curso esse fim de semana e o professor falou sobre isso, sobre a Roda da Fortuna. Porque a gente nem sempre vai estar em cima. Às vezes nós estamos embaixo. E saber lidar com tempos de baixa, que é o que vai manter você com equilíbrio para continuar avançando. Porque a vida, ela é como se fosse essa roda da fortuna. Então, ela tem horas que tá embaixo, tem horas que tá em cima. E a gente tem que aprender a lidar tanto quando a gente tá em cima, quanto quando a gente está embaixo. Porque quando estamos em baixa, é o momento de aprender, é o momento do aprendizado, para que quando a gente suba mais alto e quando a gente cair novamente, a gente não caia mais no mesmo degrau, a gente já esteja um pouco mais evoluída, mais avançada. Além disso, além da importância de entender que a vida não é sempre tempos de alta, e sim nós temos tempos de baixa e tempos de alta, nós também temos que entender que quando a gente trabalha a nossa evolução, quando a gente resolve ter sucesso, sensação de realização pessoal, leveza na nossa vida, o que é mais importante de tudo é a nossa vibração. Sim, é a vibração que determina se você vai estar se sentindo feliz, se você vai estar em paz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, quando eu entendo que é a minha vibração que determina a minha vida, a manifestação dos meus sonhos, eu começo a entender que, mesmo quando existam problemas, eu posso estar em paz. Flávia, como assim? Como assim? Eu posso estar em paz mesmo com problemas? Porque, gente, viver é resolver problemas. Nós vamos trabalhar muito essa ideia do adultecer aqui nessa jornada, tá? Por quê? Porque existe muita gente grande, muita criança grande dentro da vida, do planeta, tá? Muita criança grande. Pessoas sem inteligência emocional, pessoas que descontam nos outros a própria frustração. Pessoas que ficam chateadas com qualquer coisa. Por quê? Porque é a criança dela que está chateada e não o adulto.
E ser adulto é ser um resolvedor de problemas. Quanto mais dinheiro, quanto mais sucesso, quanto mais coisas você tem, mais problemas você tem para resolver. E a sua inteligência emocional para ser esse resolvedor de problemas que determina o seu sucesso, o seu nível de realização e satisfação na vida. Então, quando eu começo a perceber que muita coisa no externo me incomoda, por exemplo, porque o que minha mãe fala me chateia, o que meu marido fala acaba com o meu dia, o que meu chefe fala acaba com a minha semana. Porque o trânsito eu fico estressada e chego no trabalho nervosa, porque os meus filhos sugam toda a minha energia e eu não consigo fazer mais nada, porque tal coisa me incomoda e eu não tenho mais energia. O que isso significa? Vocês conseguem adivinhar comigo o que isso significa? Isso significa que todas essas pessoas têm a sua vida na mão delas e você está entregando. Ou seja, quem tem o poder sobre a sua vida? Você ou os outros? Quem tem o poder de decidir onde você coloca a sua energia? Quem tem o poder de decidir o que você faz com a sua vida? Quem tem o poder de decidir se os seus projetos, aquilo que você tem no seu coração, aquele desejo gigante de colocar algo em movimento, se isso vai acontecer ou não? Não é entre você e Deus. É entre você e esse monte de galera ao seu redor. Então, o segredo da arte de recomeçar é: como eu posso ir retomando o controle da minha vida para mim? Como eu posso ir trazendo para mim o protagonismo da minha história? Vocês sabem o que é protagonista? Protagonista é aquela atriz, né, da novela, do filme, da série, que tudo acontece ao redor dela. E aí existem vários núcleos. Tem o núcleo das amizades, o núcleo da comunidade, tem o núcleo da casa, tem o núcleo da família, tem o núcleo dos vilões, né? E tem a protagonista. E tudo acontece ao redor dessa protagonista. Só que diferente do que os filmes ensinaram, né? Não existe isso de eu vou passar por todos esses problemas, todo esse martírio e no final vou me casar com um príncipe encantado, todas as coisas vão dar certo. Por que as coisas sempre dão certo para a protagonista? Gente, vocês sabem por que no final tudo dá certo para a protagonista? Porque o capítulo 2, porque o próximo capítulo não tem, né? Porque daí teriam outros problemas. Se aparecesse mais um capítulo depois da cena final, iriam retomar os problemas. Porque isso é ser adulto. Isso é viver. Só que não significa que precisa ser pesado. Não significa que precisa ser um martírio. Não significa que o que está do lado de fora vai destruir a sua vida. É isso que vocês precisam entender. Vocês entendem isso comigo? Que não é o externo que pode controlar a sua vida. Então comenta aqui pra mim, chega de controle externo? Comenta aqui pra mim se você realmente tá decidida, se você realmente chegou na conclusão de que você vai ser protagonista da sua história, que você vai pegar a sua vida na sua mão. Comenta aqui pra mim, chega de controle externo, que eu vou contar pra você quais são os 3 principais sabotadores da sua felicidade hoje. Pra você entender que sim, está nas suas mãos o seu processo de mudança. Chega de controle externo. Isso, muito bem. Uhul! Exatamente. Gente, existe um mundo novo que está começando. E esse mundo novo não é só de inteligência artificial. Porque hoje a gente pode observar que está tudo mudando.
A inteligência artificial, ela vai vir para simplificar a nossa vida. E tem pessoas já desesperadas que a inteligência artificial vai roubar os trabalhos, que vai roubar não sei o quê, que vai deixar de não sei o quê. Se você for uma pessoa que não tem controle emocional, que você não pega a sua vida na sua mão, provavelmente você vai acreditar que sim, o externo vai continuar influenciando no seu interno. Porque a inteligência artificial, de novo, é mais um externo. E ela não tem o poder de controlar a sua vida. É você que tem. Então, isso aí, meninas, parabéns. Por que esse processo? Porque existe um mundo novo em que você pode mergulhar no aprendizado de controle das suas emoções. Que você pode, sim, pedir ajuda do externo, mas não do externo qualquer, né? Ajuda dos anjos para mudar e transformar a sua vida. E é o que as minhas alunas estão vivendo, aprendendo a ter o controle das emoções através do auxílio dos anjos. Mas ao longo dessa jornada eu vou falar mais sobre isso para você. Mas quais são esses 3 sabotadores internos, Flávia? Quais são esses 3 sabotadores internos que está, inclusive, fazendo com que esse externo entre e atrapalhe a sua saúde emocional, que atrapalhe a sua saúde mental, que atrapalhe o seu controle interno, tá? Então, 2 deles vocês já me ouviram falar bastante, mas esse terceiro é uma novidade e ele é o mais importante no meu ver, tá? Então, eu vou falar dos 2 primeiros e no final eu falo do terceiro. Então, fica na live até o final, tá? Fica na live até o final, porque o terceiro é o mais importante, tá? E se você aprender esse terceiro, entender o que eu estou querendo dizer com esse terceiro, tudo na sua vida muda e muda hoje, tá? Então prestem bastante atenção nisso. Qual é? Gente, coraçãozinho, comentários, compartilhar, ainda tá valendo, tá? Vamos lá. O primeiro ponto, tá? O primeiro sabotador é o apego ao passado. Como assim, Flávia? Apego ao passado? Eu não sou apegada ao meu passado. Eu odeio o meu passado. Não, Flávia, eu odeio o meu passado. Você não tá entendendo. Eu não sou apegada ao passado. Pelo contrário, eu rejeito o meu passado. Eu tenho ódio do meu passado. Eu não quero nem lembrar do meu passado. Pois é, parabéns. Você acabou de me descrever uma pessoa apegada ao passado. Porque quanto mais raiva, mais ódio, mais rejeição você tem ao seu passado, mais apegada a ele você está. Porque você entendeu em algum lugar da sua vida que você precisava remoer, relembrar e se apegar ao que aconteceu com você para garantir a sua identidade. Isso, a sua identidade está vinculada ao seu passado. E quando eu tenho uma vida vinculada, apegada ao meu passado, eu não consigo viver o presente e muito menos criar um futuro novo. Quando eu tenho tanta energia, coloco tanta energia no meu passado, coloco tanta energia ao que já aconteceu, e eu não consigo soltar isso, eu não consigo entender e honrar que essa é a minha história, eu não consigo viver o meu presente e não consigo co-criar um novo futuro. Eu fico presa naquela ideia de que como deveria ter sido a minha vida e eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo me movimentar. Eu não consigo avançar. Vocês entendem isso comigo? E o segredo para isso é aprender a honrar o passado, respeitar o passado e deixar que os aprendizados da sua vida
ajam no seu presente, para que você possa caminhar em direção ao novo futuro. Pois é, eu sei. Eu sei que dói ouvir isso, eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu preciso te falar. Porque a sua identidade está vinculada ao seu passado de uma forma negativa. E isso significa que o seu futuro está comprometido. O seu futuro está completamente comprometido pela sua prisão no passado. Então a gente tem ferramentas para ressignificar esse passado. Nós temos que olhar para o passado com compreensão e concordância. Mas isso não significa que ao concordar com o passado, você vai reviver aquilo, que você vai aceitar que aquilo aconteça novamente na sua vida. Só que se eu não concordo com o passado, é a mesma coisa que eu dissesse, eu não vivi esses anos da minha vida. Eu não sou fruto dessa história. E você é. Você é fruto do que te aconteceu no passado. E as pessoas querem viver propósito, eu vou falar sobre isso mais pra frente, na jornada. Só dando um spoiler aqui sobre propósito. O nosso propósito, ele está escondido na nossa maior dor. Mas para isso eu preciso explicar várias outras coisas para vocês. Então, por isso é importante vocês fazerem a jornada junto comigo, ok? É uma caminhada aqui. E eu preciso ir abrindo portas dentro da sua cabeça, abrindo portas dentro de você, para que as informações cheguem de uma forma que vai construir uma nova identidade dentro de você. Então, se você se propor a ficar comigo de hoje até sexta-feira, eu garanto para você que uma nova identidade começa a se construir dentro de você e você sim vai aprender o caminho de se tornar uma pessoa mais leve, tá? Então, fique comigo aqui nessa jornada. O segundo sabotador é a inimiga interna. Essa eu também já falo para vocês aqui há um tempo no Instagram, que é a inimiga interna. É a sua própria voz falando para você que você não dá conta, que você não merece, que você não sabe, que você não tá pronta, que você é insegura, que as outras pessoas são melhores que você, que a vida das outras pessoas é mais fácil que a sua, que é mais fácil para fulano, porque fulano é tal coisa. Ah, mas é mais fácil para Beltrana, porque Beltrana tem tal coisa. Ah, mas é que não aprendo fácil. Ah, porque pra mim é mais difícil. Ah, porque eu tenho filho. Ah, porque eu tenho marido. Ah, porque eu tenho aquilo. Ah, porque... E aí, gente, a inimiga, ela vai ficar falando na sua cabeça que você não tem tempo, que você não consegue, que é mais difícil pra você, que não adianta você tentar mais, que você já tentou de tudo. Eu duvido que você tentou de tudo. Você quer dizer pra você que você tentou de tudo, mas você não tentou de tudo. Por que você não tentou de tudo? Porque se você tivesse tentado de tudo, você não teria mais coisas no universo para você aprender. E sempre existe uma coisa nova pra gente aprender. Sempre existe algo novo para ser compreendido. Ah, eu já tentei de tudo. Será? Será que você tentou de tudo? Você já tentou já leu todos os livros do mundo? Você já conversou com todos os mentores do planeta? Você já esteve em todos os lugares, conversou com todas as pessoas? Se você não fez isso, você não tentou de tudo. Então, vamos tirar essa inimiga aí, essa voz que fica falando pra você que nada adianta pra você, que não adianta você tentar mais, que não tem nada novo pra fazer. Olha, eu tô fazendo live em pé. Eu não tinha tentado fazer live em pé ainda. Tô tentando algo novo. A vida, existem infinitas possibilidades. Existem infinitas possibilidades.
E o seu maior problema não são o que você vive, são as perguntas erradas que você se faz. Vou falar de novo. O problema não é a realidade que você vive, e sim as perguntas erradas que você está se fazendo. Porque se você estivesse fazendo as perguntas certas, você estaria em movimento, em crescimento. Você já estaria subindo na roda da fortuna. Mas como você não está fazendo as perguntas certas, você fica na base. E quanto mais tempo você ficar na base, quanto mais tempo você não se mexer, quanto mais tempo você ficar rejeitando o passado, ouvindo a sua inimiga interna, mais tempo você vai ficar preso nessa roda, na base dela. Então o movimento é eu entender que eu preciso entender que existe muito da vida para eu conhecer ainda. E a minha felicidade, ela não está no fim da linha, ela está na jornada. Porque quantas vezes... Ô louco, nem é esporro. Eu tô bem boazinha hoje. Bom dia, Thalita. Porque quantas vezes você queria muito algo e você acreditava que depois que você conseguisse aquilo que você deseja, você iria ser feliz. Porque depois que tal coisa acontecesse, aí você seria feliz. Porque depois que eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. E não foi. E não foi. Não foi mais feliz. Por quê? Porque não é comprar carro, não é ter casa, não é ter a roupa bonita, não é conseguir um relacionamento que vai te fazer feliz. Isso vai completar a sua felicidade. E não é obrigação de ninguém e de nada do lado de fora te fazer feliz. Só que essa voz da inimiga interna, esse segundo sabotador, vai fazer com que você ouça essa voz e você acredite que ela é você, porque afinal de contas está dentro da tua cabeça, né? Quem aqui tem essa vozinha que fica falando dentro da sua cabeça e você acredita que é você mesma? Afinal de contas, ela está dentro da sua cabeça, ela tem voz, ela está conversando com você nos seus pensamentos. E você acha que são seus pensamentos. Porque, afinal de contas, está dentro da sua cabeça. E aí você fica num diálogo interno, construindo diálogos internos dignos de novela mexicana, né? Porque você cria uma estrutura dentro da sua cabeça, uma história dentro da sua cabeça, que, agora eu vou entregar a minha idade, né? Que é digna de Maria del Bairro. Né? A Maria do Bairro, a Thalia, quem conhece? Eu vou entregando a idade aqui, gente. Quem assistia as novelas da Thalia? Então, dignas, né? Novelas mexicanas dentro da sua cabeça, construindo uma estrutura que faz com que você acredite naquela voz, acredite naqueles diálogos e quando você vai para uma entrevista, quando você vai aprender o seu trabalho, apresentar seu trabalho, quando você vai vender algo, quando você vai falar para as pessoas do que você faz, essa voz, ela já minou a sua autoestima e quando você vai fazer algo, são o que a gente chama de profecias autorrealizáveis. Por quê? Porque aquela voz disse, vamos pegar exemplo de venda aqui. Aquela voz disse para você que ninguém compra de você, que ninguém quer o seu produto, que é muito mais fácil para os outros vender do que para você. E aí essa voz, ela fica falando isso para você, ela fica falando, e aí você vai e apresenta o seu produto, você fala sobre ele. Só que você já vai com a energia de, mas ninguém vai comprar mesmo.
fazer. Ah, eu não sei por que eu me esforço tanto. Porque as pessoas não vão querer mesmo. E aí eu já chego com a energia de ninguém vai querer mesmo. E aí sabe o que acontece? Ninguém quer mesmo. Por quê? Porque o que você trouxe é o seu campo magnético que você traz para o lugar. E essa energia, ela chega antes que você. A sua vibração, ela chega antes que você. Com quem aqui já aconteceu isso? De você ficar dizendo internamente determinadas frases, né? Determinados pensamentos. Isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, não vai dar, não vai ser, é difícil. E aí, aquilo que você estava projetando na sua cabeça acontece. Você não é surpreendida. O que você fala? Eu já sabia. Eu já sabia que ia ser assim. Eu já sabia que isso ia acontecer. Tá vendo? Tá vendo? Eu não sei por que eu tento. Né? É o que são as profecias autorrealizáveis. Então a gente precisa aprender a lidar com a inimiga interna. Tá? A gente precisa aprender a silenciá-la. Para que você possa ter a vida que você deseja, é preciso silenciar a inimiga, tá? Existe um passo a passo, uma estrutura que eu vou passar para você, mas ao longo da jornada, tá? E o terceiro sabotador, Flávia, você falou que o terceiro sabotador é o mais importante. É o mais importante de todos. O terceiro sabotador. Quem aí tá curiosa para saber qual é o terceiro sabotador? Né? O seu terceiro sabotador interno que determina aí se você vai adultecer ou se você vai permanecer na criança ferida. É esse terceiro sabotador que determina isso. Por quê? Porque quando eu tenho esse terceiro sabotador dominando a minha vida, eu ainda não posso ser adulta. Eu ainda preciso ficar irritada com tudo. Eu ainda preciso achar que o mundo está contra mim. Eu ainda preciso acreditar que as coisas são mais difíceis para mim. Eu preciso me manter nesse lugar enquanto eu não olhar para esse terceiro sabotador. É como se eu precisasse dessa desculpa para justificar o fato da minha vida não ser como eu digo que gostaria que fosse. Ó, presta atenção. Como eu preciso dessa justificativa para justificar, ó, justificativa para justificar o fato de eu dizer que eu não tenho a vida que eu falo para as pessoas que eu quero. Por que eu coloquei aspas? Por que eu falo que você diz que você quer essa vida? Porque entre você hoje e a vida que você diz que você quer, existem atitudes que precisam ser tomadas para que você chegue lá. Porém, você fica num lugar de hoje eu não posso, hoje não deu, hoje eu não tive tempo, hoje as pessoas me irritaram, então eu não consegui. Hoje, passou o dia que eu nem vi, né? O tal do automático. Passou o dia que eu nem vi, o tal do automático. E vem uma desculpa, né? Como se você não estivesse vivendo 95% do seu tempo no automático. Então, quem é que determina que você vai sair do automático ou não? É você. Você é a única pessoa que tem capacidade para te tirar desse lugar. Mas qual é o sabotador, Flávio? Você falou que existe um terceiro sabotador, que ele é mais importante que os outros. E que ele, não que seja mais importante, ele é novo, tá?
É algo que eu vou trazer aqui com um pouco mais de força para vocês. Porque os outros dois eu já falo bastante, né? Sobre o apego ao passado, eu falo bastante sobre a inimiga interna. Então quem acompanha as minhas lives, principalmente de quarta-feira às 8h35, eu sempre falo da inimiga interna, né? Porém, existe aqui esse terceiro sabotador, que ele é um dos requisitos para você sair de uma vida de ilusão, e realmente começar a entrar em movimento em direção à vida que você merece viver. Esse terceiro sabotador é a espiritualidade imatura. Escreve aqui pra mim se vocês entenderam o que eu falei. Espiritualidade imatura. Comenta aqui pra mim. Espiritualidade imatura. Só pra ver se você pegou a informação. Porque agora vai vir a explicação disso, tá? Espiritualidade imatura. Flávia, o que é isso? Da onde você tirou isso? Eu vou falar pra você sobre isso. E veja se eu tô muito louca, tá? Veja se eu tô muito louca, se isso é só coisa da minha cabeça, ou se você já percebeu isso aí também, tá? Veja aí. Isso aí, obrigada, Nath. Espiritualidade imatura. Veja se isso faz sentido para vocês. Desde o começo dos tempos, desde o início dos tempos, o ser humano foi guiado por uma coisa chamada intuição. Enquanto não existiam medicina, não existia tantas respostas, não existia tantas informações, tantas caixas para a gente viver. O ser humano era guiado pela intuição. Principalmente na energia feminina, a intuição ela é algo muito forte. Só que isso lá pelos meados, né, da humanidade, lá pelos tantos da humanidade, isso foi considerado muito perigoso. Isso foi considerado era muita autonomia para as pessoas. E essa autonomia, ela precisou ser retirada, removida das pessoas, para que elas não fizessem o que queriam, não fizessem aquilo que elas acreditavam, e sim seguissem determinações. Então, nesse processo de que o ser humano precisava respeitar ordens, precisava respeitar regras, precisava respeitar esse processo, a intuição, quem era intuitivo, foi considerado louco, errado e perigoso, tá? Louco, errado e perigoso. E nesse processo, inclusive, foi trazido para as pessoas que elas precisavam de um intermediário para estar próximo a Deus, né? Precisaria ali de uma intermediação para estar próximo a Deus. E aí, Flávia, isso é errado? Não. Lembra o que a gente falou do passado? Se eu rejeito o passado, não consigo ir adiante. Então eu aceito que foi assim. Eu aceito que essa é a história. Mas eu não preciso ficar apegado nela. Porque uma pessoa que não está disposta a ouvir algo novo, não está disposta a fazer algo novo, ela está presa dentro de uma caixa. E essa caixa, quantos anos você tem? Você viveu dentro dessa caixa talvez até hoje. E talvez hoje seja a primeira vez que você está ouvindo que é possível sair de dentro dessa caixa. Que é possível sair dessa espiritualidade que está deixando você presa.
Porque eu tenho certeza que se você tá aqui, você é uma pessoa que gostaria de ser leve e livre. E como uma pessoa vai ser leve e livre se ela vive dentro de uma caixa? Como você vai ser leve e livre, autêntica, você mesma, se você permite que vozes da sua cabeça ou vozes internas estejam dizendo para você o que você pode e o que você não pode fazer? E por que eu falo de espiritualidade imatura? Eu não estou falando, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o que se ensinam é errado e o que eu estou falando para você é certo e que a única pessoa que vai falar para você o que é verdade sou eu. Pelo amor de Deus, não me coloquem nessa caixa também. Eu quero fazer você pensar, ok? Não me coloque em caixa. Quando disseram para você que você precisava de um intermediário para estar em contato com Deus, vieram determinadas crenças junto com isso. E são sobre as crenças que eu quero trabalhar com vocês, que eu quero rechaçar, e eu quero que vocês tirem essas crenças de perto de vocês. E é isso que eu quero, não é o que você aprende, não é Bíblia, não é religião, não é nada disso. Eu quero falar sobre crença, tá? A primeira crença que te mantém numa espiritualidade imatura é a frase: se Deus quiser. Se Deus quiser, Deus já quer. Deus já quer. Deus, quando colocou um sonho no seu coração, ele já disse para você que você é capaz de realizar. E são as suas crenças, as suas limitações, a sua visão limitada de você e do mundo que faz com que você não acredite que você é capaz. Então, qual é a crença que a gente precisa bater aqui? A tal do se Deus quiser. Porque Deus já quer. Tá? Deus não colocaria no seu coração um sonho que não é para você. É você que se sabota, é você que procrastina, é você que levanta de manhã e ao invés de se perguntar se aquilo que você está fazendo está te levando mais perto ou mais longe dos seus sonhos, você fica presa nesse se Deus quiser. Ah, se Deus quiser, ele vai mandar uma pessoa para me ajudar. Hã? Não, filha, vai atrás. Ah, porque se Deus quiser, eu vou ter a casa dos meus sonhos, mas não economiza R$1. Não guarda R$1. Não vai atrás de pesquisar, não sabe nem quanto custa uma casa. Ah, porque se Deus quiser, um dia eu vou viajar. Quanto custa essa viagem que você quer? O que você está fazendo de diferente para conseguir fazer isso? Então, Deus já quer. E você? Você quer? Você quer fazer a sua parte? Você quer limpar as crenças que estão atrapalhando você de obter isso? Né? A segunda crença que mantém você para mim, nessa visão de espiritualidade imatura, é rejeitar quem você é em essência. Como assim, Flávia? Isso, rejeitar quem você é em essência. Quando a gente nasce, né? Determinadas situações, determinados comportamentos, determinadas frases, determinada criação faz com que a gente crie feridas, e essas feridas impedem a gente de ser nós mesmas. E aí a gente coloca ainda mais o fator culpa nesse processo, né? Porque eu preciso me comportar bem, porque senão eu vou ser punida por Deus. Porque eu preciso fazer X, Y, Z, porque se eu não fizer, Deus vai me punir. E essa ideia de punição, né, faz com que você se coloque num lugar de inferioridade e de pequenez
e numa falsa humildade. Como se você fosse você mesma, você seria punida. Desculpa, gente. Por que isso? Porque você aprendeu desde pequena que se você faz algo errado, você é punida. Se você faz algo que as pessoas não consideram como certa, você é punida. Porque se você levanta a voz, você é punida. Porque se você fala mais alto, isso não é coisa de menina, você é punida. Porque se você chora, você tem que ser forte e você não pode incomodar as pessoas chorando, você é punida. Então, tudo isso faz com que a gente vá se moldando e entrando em caixas e com medo de ser você mesma. E por que eu falo que isso tem a ver com a espiritualidade imatura? Porque em um determinado momento, talvez você tenha acreditado que isso é o que Deus quer de você. Que você seja calada, submissa, fechada. Você não pode falar bem de você, porque isso é não ser humilde. Agora, como, por exemplo, vou dar meu exemplo, tá? Eu posso falar de mim, não posso falar dos outros. Como eu vou convencer você a fazer o curso do Padrão Angelical se eu não falar para você que é uma técnica excelente, que eu sou uma excelente professora, que eu mostro para você realmente como transformar a sua vida dentro do Padrão Angelical sendo humilde? Nessa humildade, não na humildade no sentido da palavra, e sim nessa falsa humildade que é pregada. Ah, é só uma coisinha. Não, vou falar do Padrão Angelical. Ah, não, mas é só uma técnicazinha, é só uma coisinha. Não! É uma técnica fantástica que transforma a vida. Quando você fala com o padrão angelical, quando você se reconecta com o seu anjo da guarda, quando você entra em contato com essa técnica, com essa ferramenta, a sua vida se transforma, a sua vida muda. Vai mudar. Só não vai mudar se você não fizer o que eu ensino. Se você fizer, a sua vida muda. O que para mim não seria humildade? Seria falar que a única técnica que presta, que eu sou a única pessoa no mundo que posso ensinar isso para vocês, que nada no mundo mais presta. Isso para mim daí já entra nessa falsa humildade, tá? Porém, se eu não falar bem de mim, das minhas coisas, de quem eu sou, quem vai falar? Se eu não for a primeira defensora de mim mesma, quem vai ser? Se eu não sou a primeira pessoa que levanta, estufa o peito para falar que eu faço algo bom, quem vai falar? Quem vai defender? E aí, você vai pro seu trabalho e você fica... Aí, sabe quem que ganha a promoção? Aquela outra pessoa que tava falando bem dela. Aquela pessoa que tava se despontando. Porque você, né, tem que ser fechadinha, quietinha, caladinha. Não pode falar alto. Não pode se expressar. Não pode pôr a voz pra fora. E aí você fica. Gente, eu lembro que eu ia nos lugares, e hoje eu ainda sou um pouco assim. Eu tô trabalhando isso em mim. Eu não falava de mim, não falava do meu trabalho, não falava do que eu faço. As pessoas tinham que quase arrancar de mim o que eu fazia. Não. Se você quer ser próspera, se você quer levar o seu trabalho adiante, se você tem algo bom para entregar para o mundo, você tem que dizer para o mundo que você tem isso. Você precisa ser a primeira defensora de você mesma, da sua história, da sua vida, dos seus talentos. Ai, Flávia, eu não faço nada de bom, eu não tenho nada de bom. Eu quero saber cadê a sua inscrição no curso do Padrão Angelical. É só isso que eu quero saber. Tá? Por quê? Porque existe, sim,
todos nós temos dons e talentos, e isso está cravado na nossa história. Você só precisa lapidar isso. E eu vou te ajudar nesse processo, tá? Então amanhã nós vamos voltar com o segundo episódio da Jornada da Arte de Recomeçar. E hoje era para mostrar para você que como você vai recomeçar a sua vida se você está presa nesses 3 sabotadores. Não tem como eu recomeçar a minha vida presa nesse processo. Então amanhã a gente vai começar a aprender a como romper, como sair desse lugar, como começar a trabalhar e buscar algo novo. Vejo você amanhã 8h08, tá combinado? Então tá. Quem ainda não tá recebendo as notificações, comenta aqui recomeçar para receber o grupo e aí você receber a notificação da live amanhã. Gente, não fique esperando que avisem você aqui pelo Instagram, tá? Comenta aqui recomeçar que você entra dentro do nosso grupo de WhatsApp para você poder participar de todas as aulas com a gente, tá? Vamos ter feriado nesse processo. Eu quero ver quem vai desistir nesse processo antes do final, tá? Então vamos lá, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã!